Aleluias. Aleluias. Saúde, paz e prosperidade seja sobre a sua vida hoje e sempre. Aleluias. Eu recebo em nome de Jesus. Podem sentar no seu lugar. Aleluias. Aleluias. Quem está feliz nessa noite por estar na casa do Senhor? Aleluias. Quem trouxe você aqui foi o próprio Espírito Santo. Quem trouxe você aqui esta noite foi o próprio Senhor, que se encarregou de trazer você aqui hoje. Ah, evangelista, eu acho que fui eu que vim mesmo. Se não fosse o Senhor, nem da cama tu tinha levantado. Se não fosse o Senhor, tu não teria contemplado a manhã deste dia. Se não fosse o Senhor, não teria o pão na tua mesa. Tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle. Aleluias. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus por poder nesta noite ministrar a palavra do Senhor ao nosso coração. Quero agradecer aos nossos missionários, pastor Davi, pastora Fabíola, pela confiança que tem depositado em nossas vidas, para que possamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para que a gente não perca tempo, nós queremos orar ainda sobre cada um de vocês. Vitor, é Vitor que está aí? É. Mateus? Mateus, por favor. 1 João capítulo 3, verso 16. Aleluia. Glória a Deus. 1 João 3,16 NVI. 1 João, primeiro, epístola, carta. 1 João. Aí. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? A semana passada, estivemos aqui, domingo, nós fomos ministrados sobre um batismo de amor. E hoje nós falaremos um pouco sobre o amor em ação. O amor que age, o amor que faz, o amor que é demonstrado, não por palavras, mas por atitudes. Na língua portuguesa, nós aprendemos que o verbo indica uma ação. Isso significa que uma frase que não tenha um verbo, ela é uma frase sem uma ação. E no livro do Evangelho de João, não precisa abrir. No verso 1, fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fazendo carne foi Jesus, ele foi a ação. Ele foi a ação. Se fez carne e habitou entre nós. Assim, é uma vida sem Jesus. Uma vida sem Jesus é uma vida sem ação. Uma vida sem Jesus é uma vida sem reação. Da mesma forma, se você diz que ama, mas não age, você não tem amor. Vou repetir. Se você diz que ama, mas não age, você não tem amor.
Porque o amor é demonstrado através da atitude. O texto que nós lemos mostra que temos o dever de amar, que nós temos o dever de dar a vida pelos nossos irmãos. Não é uma questão de opinião, mas é uma questão de dever. O texto que nós lemos, ele não diz, você tem a opção. Não, o texto diz que devemos fazer isso. Que nós devemos amar ao nosso irmão. E a demonstração desse amor, ele é feito através de atitudes que demonstra o amor que nós temos por ele. Para que eu demonstre que amo você, para que eu realmente consiga te provar que eu te amo, eu preciso exercitar esse amor. Jesus é a expressão maior do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ação, o seu Filho, para que todo aquele que nele não, mas tenha. Jesus, Verbo, em ação, se manifestou. Jesus me amou, sim ou não? Jesus te amou, sim ou não? E ele demonstrou esse amor, sim ou não? Aonde foi a maior demonstração do amor dele? Em ação. Nós vamos aprender nessa noite que não vale nada dizer eu te amo, se eu não provo que amo de verdade. Que não vale a pena eu escrever, digitar, mandar mensagem de voz dizendo, querido, eu amo você, mas não demonstrar com atitudes. Uma das características que nós conseguimos identificar que alguém está precisando de algo, que alguém está aflito, triste, preocupado, que alguém está passando por uma adversidade, seja na área sentimental, na área espiritual, na área física, no relacionamento, é o olhar. Através do olhar, nós conseguimos identificar características de como aquela pessoa está. Através do olhar, nós conseguimos identificar as características do ser humano. Através do olhar, demonstramos amor. Através do olhar, demonstramos compaixão. Através do olhar, demonstramos alegria. Sim ou não? Tem pessoas que dizem, o olhar de fulano estava sorrindo, brilhando. Quem está apaixonado, o olhar brilha. Quando fala no nome da pessoa amada, menino, é um brilho total. A pessoa irradia, ri sozinho. Oh, glória! Me lembro muito bem. Mas onde eu sou apaixonado por você. Meus olhos ainda brilham. Hein? Mas também, com o mesmo olhar, quando está bravinha comigo, demonstra ódio, raiva. Também com o mesmo olhar, demonstra angústia. Com o mesmo olhar, conseguimos demonstrar que estamos com dor, que estamos nos sentindo desprezados. O nosso olhar, ele reflete o que somos e o que estamos sentindo. Agora, se nós não tivermos o olhar clínico, o olhar de amor, nós não conseguimos identificar no nosso irmão o que ele está sentindo.
Existem algumas pessoas que têm uma percepção muito apurada de quando o outro não está bem. Isso é uma particularidade muito das mulheres, muito menos dos homens, mas das mulheres. A mulher, ela tem essa percepção mais aguçada de olhar para uma amiga, de olhar para uma pessoa e dizer: você não está bem. O que está acontecendo? Quer conversar? A gente não é muito disso não, de estar prestando atenção. Mas a mulher, ela tem essa facilidade de conseguir identificar, nem que seja em outro homem, no primo, no vizinho, no amigo, no irmão da igreja, que ele não está bem, porque o olhar está denunciando. Através do olhar, você denuncia se você está bem ou não, se você está feliz, se você está triste, se você está alegre ou angustiado. Quando nós paramos para refletir e para meditar nas palavras de Jesus e naquilo que Ele fez, nós ficamos imaginando como seria o olhar dele. Você já parou para fazer essa análise? Você já parou um pouco para imaginar como seria Jesus olhando para o cego Bartimeu? Jesus olhando para a viúva de Naim? Você já imaginou como seria, como estava sendo naquele momento o olhar de Jesus para Marta e Maria quando chegaram clamando, chorando porque Lázaro havia morrido? Você já parou para imaginar o olhar de Jesus olhando para Jerusalém e dizendo que Ele queria juntá-los como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas? Quando nós paramos para analisar e para pensar, tentar trazer a mente e visualizar pelos olhos da fé, como seria o semblante e o olhar de Jesus em determinadas situações. E temos o desejo de sentir um pouco da emoção, do sentimento que ele teve naquele momento da sua vida aqui na terra. Ao contrário de muitos de nós, ao contrário de que muitos pensam e olham para os demais, o olhar de Jesus nunca foi um olhar condenatório. O olhar de Jesus nunca foi um olhar de condenação. O olhar de Jesus nunca foi um olhar que procurava os seus defeitos, os meus defeitos ou os defeitos de alguém. Isso é uma aptidão nossa. Irmão, sim, sua também. Nós temos o hábito, a mania, o mau costume de muitas das vezes olhar para o outro e procurar o defeito que ele tem. Olhar para o outro com um olhar condenatório. Olhar para o outro para analisar quais as coisas erradas que ele faz. O que de errado ele fala. O erro no seu comportamento. O erro nas suas palavras, nas suas ações. O erro nas suas andanças, onde ele vai, com quem fala, o que conversa. O nosso olhar, é um exame, é uma sonda que nós fazemos muitas das vezes, totalmente diferente daquilo que Jesus faz. O olhar do Senhor Jesus não é olhar de acusação, não é olhar que procura defeitos. O olhar de Jesus é um olhar de bondade, olhar de misericórdia. O olhar do Senhor é um olhar de perdão, de compaixão. Até quando ele olhou para Pedro depois de tê-lo negado 3 vezes, e quando olhou para Pedro assim que havia acabado de negar, assim depois quando reorganizou novamente o grupo que havia se dispersado. O olhar de Jesus é um olhar de bondade, de misericórdia, é um olhar de perdão. Quando Jesus olhou para mim e para você, Ele procurou defeitos em você? Quando Jesus olhou para mim, Ele ficou procurando defeitos em mim?
Ele ficou examinando o que eu estava fazendo de errado? Não. Quando o Senhor olhou para mim e para você, Ele olhou com um olhar de compaixão. Ele olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia. Ele olhou para mim e para você com um olhar de amor. De alguém que se interessava por minha salvação, minha libertação. Jesus é o amor em ação. É a expressão do amor. Chama-se Jesus Cristo. O olhar de Jesus, ele é assim. Olhar de amor, de compaixão, olhar de misericórdia e olhar de bondade. Em Mateus 9:36, Jesus, quando ele olhou para a multidão que estava o acompanhando, diz o texto, que Jesus teve compaixão. Teve o quê? Jesus teve compaixão daquelas vidas, porque elas estavam aflitas, elas estavam desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Olha só o olhar diferenciado de Jesus. Jesus não estava olhando ou prestando atenção quem estava ali, seja para buscá-lo, ou seja para querer alguma coisa dele, ou apenas para receber um milagre e depois ir embora. O texto fala que ele olhou com um olhar de compaixão, porque eles estavam perdidos, como ovelha que não tem pastor. Assim era eu e tu, não era? Perdido aí, sem eira nem beira, jogado no mundo. Mas o olhar do Senhor me alcançou. O olhar dele alcançou você, a misericórdia dele alcançou você, a bondade dele alcançou você, e hoje você está aqui. É este mesmo olhar que o Senhor nos olhou, que Ele quer que nós também olhemos para outros. Que nesta noite, a nossa oração seja: Senhor, dá-me os teus olhos, que eu possa olhar como o Senhor olha, que eu possa enxergar como o Senhor enxerga, que eu possa sentir como o Senhor sente. Dentro dos 4 evangelhos, se nós formos fazer um estudo, se nós formos examiná-los, um a um, ponto a ponto, nós vamos encontrar muitas mensagens que falam sobre o olhar de Jesus para as pessoas, o olhar de Jesus para multidões, o olhar de Jesus para aqueles que passavam por Ele. Dentro deles está esse que nós lemos, ovelhas sem pastor. O olhar de compaixão de Jesus mostra o seu coração aflito. Quando a Bíblia fala de compaixão, fala de estar no lugar do outro, é tomar o lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo. Jesus, quando o texto fala e teve o Senhor compaixão, é o Senhor tendo a mesma dor que o outro está tendo. E dentro do texto que nós falamos, de Mateus 9, a compaixão do Senhor representa a aflição do seu coração sobre a vida daquelas pessoas que estavam perdidas. O mesmo olhar do Senhor, enquanto esteve aqui, Ele continua o mesmo ainda hoje, porque ainda existem ovelhas perdidas, desgarradas, ainda existem homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que ainda não foram alcançadas pelo amor do Evangelho de Cristo, que ainda não tiveram a oportunidade de se renderem ao Senhor. Este mesmo olhar, ele continua ativo, mas este olhar também precisa estar em mim e em você, sim ou não? Precisa estar em mim, em você, este mesmo olhar, esta mesma percepção, esta mesma compaixão. O Senhor estava com o seu coração aflito, quando via as multidões, por saber que aquelas pessoas não tinham ninguém por elas. Não tinha ninguém ali que lutasse por aquelas pessoas, não tinha ninguém que se importasse com aquelas pessoas, não tinha ninguém para estender a mão àquelas pessoas, não tinha ninguém que demonstrasse amor para com aquelas vidas. E o Senhor Jesus enxergava isso, o Senhor Jesus via esta condição humana daquelas pessoas.
Existem pessoas que estão ao nosso lado. Existem pessoas que estão ao nosso redor, que não tem ninguém por elas, que não tem ninguém para socorrê-las, que não tem ninguém que lute por elas, que não há ninguém que está orando por elas, que não tem ninguém que se importe com elas, mas o Senhor tem nos colocado ao lado dessas pessoas. O Senhor tem nos colocado ao lado dessas vidas para mostrar para elas que nós nos importamos, que o Senhor tem nos colocado ao lado delas para dizer que nós estamos aqui. Mas isso só vai acontecer quando eu e você estivermos mergulhados na compaixão de Cristo. Mas isso só vai ser uma realidade se nós formos cheios, batizados pela compaixão do Senhor na nossa vida. Nós costumamos muitas das vezes a falar que nós estamos, parece que ocultos, quando falamos do social. Costumamos dizer que os governantes não nos veem, os governantes não olham para nós, que governos de estados, prefeitos de municípios não olham para nós, não olham para a minha rua, não olham para a nossa cidade. E nós temos olhado para quem está do nosso lado precisando? Será que o nosso olhar clínico tem sido o olhar de Cristo ou o olhar humano, que examina apenas os defeitos, as invirtudes do outro? O olhar sem compaixão, sem amor. Não é nada diferente dos nossos dias hoje, onde cada um vive para si. Quando vemos alguém caído na sarjeta, jogado na droga, qual é a primeira coisa que vem à mente de muitos? Está pagando pelo erro que cometeu. Isso é demônio puro na vida dele. Temos logo uma condenação na nossa boca. Nós somos cheios de justiça própria. Como se o amor de Jesus só fosse aplicado a nós e não a eles. Como se a graça e a misericórdia fosse um privilégio só meu e seu. Não é privilégio. Graça e misericórdia. Você acha que é um direito seu ter graça e misericórdia do Senhor? Você acha que você pode reivindicar que Deus te dê graça e misericórdia, porque você merece graça e misericórdia? Sim ou não? Mas nós temos esse olhar condenatório, somos cheios de justiça própria. E uma coisa interessante é que dentro da tradição judaica, melhor falando, aquelas pessoas que viviam à margem eram consideradas pecadoras, eram consideradas pessoas que tinham espíritos malignos, ou seja, amaldiçoadas por Deus, por causa daquela sua condição. Não é nada diferente dos dias de hoje. A justiça própria do homem, a justiça própria do ser humano, tem colocado ele na mesma condição que os antigos da época de Jesus, enquanto ele esteve aqui, também apontando, condenando, maldizendo. Mas nesta noite, existe uma oportunidade dada pelo Senhor. Existe nesta noite um óleo, um bálsamo. Existe nesta noite uma água. Existe nesta noite um alimento que pode mudar o teu pensamento, que pode mudar o teu caráter, que pode mudar o seu coração e fazer com que o amor e a compaixão estejam presentes em sua vida. E que nós tenhamos uma ótica, não a nossa, mas a ótica de Deus. Enxergarmos como Ele enxerga e vermos como Ele vê.
Quando nós somos batizados por este amor, quando somos batizados por esta compaixão, nós passamos a enxergar as coisas de uma forma muito diferente, irmãos. Nós começamos a enxergar o próximo, que está longe, que está no mundo, que está nas drogas, que está no vício do álcool, que está no vício do tabagismo, que está na prostituição. Nós não vemos ele com um olhar condenatório, mas nós o vemos como alguém que necessita da misericórdia de Jesus, que necessita do toque de Cristo, que necessita da salvação da sua alma, e que precisa urgentemente ter um encontro com o Senhor. E quem é que ele vai usar? Diga eu. Ele vai usar a mim e a você. Quando? Quando nós nos movermos. Não adianta eu dizer que amo se eu não me mover para mostrar que amo. A aula do CTD hoje. Nada acontece até alguma coisa? Se mova. Se eu não me mover, se eu não agir, não vai acontecer nada. Nada vai acontecer. O olhar de Jesus, ele é cheio de compaixão, amém? Coloca aí, Mateus, Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Noutra ocasião, ele, Jesus, entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Vai. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo ou não, no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Vai. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderia matá-lo. Quando Jesus chega naquela sinagoga, ele se depara com um homem que estava com a mão atrofiada, ou a mão ressequida, como diz algumas outras traduções. Dentro da tradição, aquele homem que estava com aquela enfermidade, como outros que chegassem à sinagoga, eles não eram proibidos de entrar lá, mas eles não podiam ficar em qualquer lugar que eles quisessem. Não podiam. Tinha um espaço, ou uma ala, ou um lugar que aquelas pessoas que chegavam, doentes, ficavam reunidas ali, para assistir o culto, participar de toda a liturgia. Eles não podiam se aproximar do altar, eles não podiam sentar no meio, não podiam vir à frente, era proibido, por causa da sua condição. Era bem assim que tudo acontecia. Porém, o que Jesus faz? Jesus quebra o protocolo e chama aquele homem até à frente. Jesus chama aquele homem até à frente, pede para que ele estenda a sua mão, pergunta para aqueles que estão ali, fariseus, entre tantos que haviam ali, escribas, fariseus, estavam ali, e diz o texto que eles observavam se Jesus ia curar naquele dia, porque era proibido fazer qualquer tipo de ação benéfica no sábado. E Jesus pergunta: no sábado é proibido fazer o bem ou o mal?
Tem outros textos que falam, se o animal seu cair, você não vai lá resgatar ele não? Se há alguma situação necessária para socorrer alguém ou algum animal seu, você vai deixá-lo morrer porque é sábado? Mas Jesus chama aquele homem à frente, pede para que ele estenda a sua mão, e ao estender a mão, o Senhor libera o milagre sobre a vida dele. Ao estender a sua mão, o Senhor libera a cura para a vida daquele homem. Vemos que todos os milagres de Jesus têm um toque de quê? De compaixão, tem um toque de misericórdia, tem um toque de amor. E durante esses dias, o Senhor tem nos levado a viver um amor incondicional. O Senhor tem nos levado a viver um amor de compaixão, um olhar diferenciado para essas vidas que estão aí. Amor. Nós vamos invadir com um olhar de compaixão. Nós vamos invadir com um olhar de misericórdia. Nós vamos invadir as casas, a vida das pessoas com um olhar de compaixão. As vidas serão tocadas profundamente com a compaixão do Senhor que está em nós. E nesta noite, nós vamos orar para que este amor de compaixão, esse batismo de compaixão, venha sobre a nossa vida em nome de Jesus. Jesus olhou ao redor, como diz o texto, que ficou triste ao ver a dureza do coração daqueles religiosos que estavam ali. Apenas por causa de uma religiosidade. Olha como a religiosidade atrapalha. Olha como a religiosidade às vezes impede, ou melhor, às vezes não, nos impede de receber o milagre, de receber a cura, de ver o extraordinário de Deus acontecer na nossa vida. Eles não entendiam o que era compaixão. A religiosidade não entende compaixão. A religiosidade não entende amor. Não vamos viver uma vida religiosa, de religiosidade, como um padrão. Vamos viver amor em ação. Vamos viver a compaixão de Cristo. Vamos viver a graça de Deus na nossa vida. Compaixão não é empatia, embora seja muito semelhante. Embora seja muito parecida a compaixão da empatia, existe algo que faz uma grande diferença. Mas o que é empatia? A empatia é a habilidade de compreender o outro, sentir a dor, entender, se compadecer das emoções e sentimentos daquela pessoa. E o que é compaixão? Assim como a empatia, porém, o componente que traz diferença é a ação. Você pode ser empático com alguém, você pode se condoer com a situação do outro, mas se você não agir para mudar a realidade daquela pessoa, não é compaixão, é só empatia. A compaixão é a empatia em ação, agindo. É você sentir o dor do outro, é você se colocar no lugar do outro, mas em partida você não permite, ou você não deseja que aquela situação do outro continue. Você faz qualquer coisa para que aquela situação se reverta. Isso é compaixão. E quando Jesus tem compaixão da multidão, qual é a atitude dele? Tem alguma coisa para comer? Dei vocês de comer, só tem 5 pães e 2 peixes. Bota aqui na minha mão. Ele levanta, agradece, agora distribua. Ainda sobra 12 cestos cheios de sobra. Milagre. Tudo que você colocar nas mãos do Senhor vai multiplicar. Tudo que você depositar nas mãos do Senhor vai multiplicar. Amém. Na empatia sentimos, nos compadecemos. Na compaixão sentimos, compadecemos e ajudamos. É muito nobre sentir a dor do outro, porém, muito mais nobre é estender a mão e ajudá-lo a se levantar. Vou repetir. É muito nobre sentir a dor do outro, só que muito mais nobre é estender a mão e tirá-lo daquela condição. Quem está me entendendo, diga amém. No livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Coloca aí, Mateus.
Isso. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, olha aí o texto, tenho compaixão desta multidão, que já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Isso, até o 3, isso. Olha aí, o que eu acabei de falar. O texto fala que o Senhor teve compaixão, viu a situação deles e agiu. O Senhor não ficou, tadinho deles, né? Poxa, fazer o quê? Vieram atrás de mim porque quiseram, não chamei ninguém. Já fiz minha parte, já falei, já curei alguns aqui, já expulsei alguns demônios e alguns terríveis aqui, fiz minha parte. Vieram atrás de mim porque quiseram, não. Ele estaria sendo só empático, mas o olhar dele nunca foi de empatia. O olhar de Jesus sempre foi um olhar de compaixão. E Jesus agiu para tirar aquelas pessoas daquela condição e realizou aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ter pena de quem tem fome não vai mudar a vida daquela pessoa. Jesus estava atento à necessidade da multidão, e durante esse período que nós estamos vivendo, durante todo este tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje, Deus vai te mostrar, Deus vai mostrar para mim e para você, situações onde você vai precisar fazer alguma coisa. Nós estamos dentro do projeto Invasão com o Amor de Deus, amém? Quem está dentro? Quem vai invadir aqui? Aleluia! Glória a Deus! Estamos dentro do projeto Invasão. O Senhor quer nos dar os seus olhos. O Senhor quer colocar a sua compaixão em mim e em você. E dentro deste período que nós estaremos vivendo, o Senhor vai nos mostrar que nós vamos precisar agir em algumas situações. Será preciso tirar os nossos olhos e colocar os olhos dele em nós. Quando você chegar no ambiente, quando você chegar no lar, na casa, na família, quando você abordar a pessoa na rua, não serão mais os seus olhos que estarão contemplando aquela vida, mas sim os olhos do Senhor através de você. E quando os olhos do Senhor estiverem através dos seus olhos, a compaixão vai mover você. Aleluia. Porque compaixão, queridos, é amor derramado, amém? Compaixão, ela é ação. Se o nosso coração não se move de compaixão, tem uma notícia: o céu não é para você, não é para mim. Se o nosso coração não se move de compaixão, o céu não é um lugar para nós. Se o espírito de uma igreja não se move de compaixão pelo perdido, o céu não é o lugar da igreja. Não entra lá se não tiver amor, irmão. Não entra lá se não tiver compaixão. Porque o evangelho não é uma prática de uma vida egocêntrica. Você sabia disso? Eu ouvi um pregador dizendo que o centro de Jesus é você, eu. Isso se chama egocentrismo. E o evangelho ele não é egocêntrico. O evangelho não é uma prática de vida que só pensa em si. O evangelho é vida derramada. E o que é derramar? Se eu pegar esse copo que está com água e derramar, o que está nele vai sair. Nada a ver com aquela menina, tá? Estou dando só um exemplo aqui, já acabei. Vida derramada. O evangelho é vida derramada. O que isso quer dizer? Que o que está dentro de mim tem que ser liberado sobre alguém. A vida de Jesus inteira, do início que ele começou o seu ministério com 30 anos e 3 anos, praticamente 3 anos e meio de ministério, foi se derramando, se derramando, se derramando em prol das vidas perdidas.
Ele é o evangelho puro e genuíno. E a vida de Jesus inteira foi uma vida de entrega. Foi uma vida de se derramar. Isso é evangelho. Se queremos viver o evangelho verdadeiro, temos que nos derramar sobre alguém. Temos que derramar a vida de Deus que está em nós sobre a vida de alguém. Temos que derramar o amor que está em nós sobre a vida de alguém. A compaixão que nós temos dentro de nós, precisamos derramar sobre a vida de alguém. Se queremos de fato viver o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. Mas existe uma guerra, uma luta, uma batalha entre a compaixão e a condenação. João capítulo 9, por favor, Mateus, do verso 1 ao verso 7. Olha o que diz o texto. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar. Só um minuto. É João, Mateus, é João. Eu falei seu nome, Mateus, coloca João. Mateus, coloca João 9, a partir do 1 ao 7. É João, Mateus. Isso, garoto. Tem Atos aqui também, né? Atos. Tem Lucas. Tem o Novo Testamento quase todo aqui dentro da igreja. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Vai. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Oh glória! Isso é ou não é compaixão, queridos? Isso é ou não é amor derramado? Purinho. Porém, o que veio antes da compaixão de Jesus? Os questionamentos condenatórios dos seus discípulos. Porque o homem estava cego? Ele pecou? Agora veja a pergunta que eles fizeram: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascessem? Como é que o abençoado ia ter pecado no ventre da mãe para nascer cego? Na hora a gente não pensa nessa lógica de pergunta, né? Ele pecou para que nascesse cego como criatura? Estava sendo gerado e pecando? Eu não entendo dessa forma. Quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus dá a resposta: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu, ele nasceu cego assim, porque hoje o poder de Deus vai se manifestar na vida dele. Por isso que ele nasceu cego. Irmãos, existem situações na nossa vida que são criadas para a glória de Deus. Existem situações na vida de pessoas que são geradas para a glória de Deus. Tem gente que nasce com deficiência? Tem. E morre deficiente? Morre. Mas tem vidas que nascem na deficiência. E quando tem um encontro com Jesus, tem um encontro com a palavra, tem um encontro com a fé, esta palavra e este Jesus que nós ministramos, libera a cura sobre a vida desta pessoa. E aquele dia, aquele cego teve um encontro com o amor, ele teve um encontro com a compaixão, teve um encontro com Jesus. Porque o entendimento da pergunta daqueles discípulos é que na mente de um judeu, inclusive dos próprios discípulos que nós lemos na passagem, aquele homem nasceu cego por causa de uma maldição. Um aleijado, um maldito. Um leproso, um maldito. Um doente de alguma enfermidade, um maldito. A mulher hemorrágica, uma maldita, uma amaldiçoada. Tradições,
costumes. Jesus demonstra com sua resposta que o seu coração estava cheio de compaixão quando ele coloca os olhos naquele cego. Aleluia. Cristo não julgou aquele homem. Cristo não olhou para ele com um olhar de condenação. Muito pelo contrário, ele se move de íntima compaixão e libera a cura sobre aquele homem. É assim que o Senhor quer que nós hajamos. Venhamos a agir. Ao olhar para alguém necessitado, humilhado, triste, desprezado, abandonado, recluso pela sociedade, Ele não quer que nós olhemos para ele, o condenando pelo estado que ele se encontra, mas olhar para ele com um olhar de compaixão e de amor, olhar para ele e ver a alma aflita que ele tem, e apresentar Jesus como a solução para o problema dele. Amém? O amor cura, diga amém. O amor liberta, diga amém. O amor contagia, diga amém. Isso tudo mais do que qualquer outra coisa. E a compaixão, ela é a ação do amor. Olha o que o amor gera na vida de uma pessoa. Gera alegria, gera cura, gera libertação. E mais do que qualquer outra coisa, a compaixão é o amor que age. Dentro da palavra nós vemos alguns exemplos de pessoas que tiveram o alcance da compaixão de Jesus sobre a vida delas. A mulher que foi pega em adultério, Cristo não a condenou, mas agiu com compaixão. A mulher samaritana que teve um encontro com Jesus no poço, Jesus não a condenou, mas agiu com compaixão. Pedro, pastor Davi citou ele agora há pouco, negou Jesus 3 vezes. O Senhor o condenou? Não, mas agiu com compaixão. E agora, eu e você, o Senhor nos condenou? Mas Ele agiu comigo e com você com compaixão. Eu quero dizer para vocês nessa noite, antes da gente concluir, a igreja não é casa de julgamento. Aqui não é lugar para estar julgando. Aqui não é tribunal. Igreja não é tribunal. Púlpito não é tribuna de acusação. Púlpito é lugar de liberar a palavra que liberta, sara, cura e restaura. Púlpito é lugar de apresentar Jesus a solução para todos os problemas. É lugar para apresentar a salvação da alma. Nós devemos agir com compaixão, porque foi assim que fomos recebidos. Existem por aí muitos chicotes e pouco azeite na mão de alguns irmãos. Uma história bem clara é a do bom samaritano. O moço leva uma surra, é roubado, fica quase morto. Vem os religiosos e passa, o sacerdote passa de largo. O levita também, passando de largo, meu jovem. Mesmo na hora. Passaram de largo. O moço estava lá todo arrebentado. A religiosidade ajudou o moço? Sim ou não? Passaram de largo. Sacerdote. O sacerdote, o homem de Deus, passou de largo. O levita, oh, aleluia, Jesus, te louvamos, Senhor, na tua casa, aleluia. Oh, te amo, Jesus. Passou de lado. De lado. Não deu a mínima. Não tiveram compaixão. Não tiveram amor. Foram indiferentes. Foram condenatórios para com aquele moço que estava jogado ali no chão. Eles não agiram, não se compadeceram, eles não sentiram a dor e eles não amaram aquele homem. Não. Mas o que foi que o samaritano fez? Qual foi a atitude do samaritano?
Bem assim com os judeus, né, samaritano? Qual foi a atitude daquele homem ao passar? Se moveu, sentiu a dor, entristeceu-se com a situação daquele moço, chegou junto. Diz o texto que ele untou as feridas, deu água de beber, cuidou daquele moço, deu os primeiros socorros, primeiro atendimento ali, colocou sobre o seu cavalo, levou para uma estalagem e disse para o dono: ei, cuida dele para mim, tá? O que ele gastar, o que você investir com os remédios, quando eu voltar, eu vou pagar. Isso é ou não é compaixão, queridos? Isso é ou não é amor? É em ação. Nós podemos agir da mesma forma que o bom samaritano. E é assim que nós devemos agir, com compaixão, não com um olhar condenatório, mas com um olhar de amor, um olhar que se compadece, um olhar que quer ajudar, um olhar que se esforça para ajudar, um olhar que mesmo nos mínimos recursos que nós tenhamos, nós vamos nos esforçar para ajudar aquela alma, aquela vida que é tão preciosa para o Senhor Jesus. Em Colossenses 3, verso 12, verso 14, por favor, Mateus, Colossenses 3, 12 e 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. De profunda o quê? Compaixão. O que mais? Bondade, humildade, mansidão e paciência. 14. Pode seguir. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se de amor, que é o elo perfeito. E o que é se revestir? Se revestir é entrar numa roupa. Por exemplo, se aqui tivesse um terno, e eu colocasse o terno sobre mim, eu já estou vestido, mas eu estaria me revestindo. Vestir-se de compaixão é o amor que se entrega. O conselho de Paulo é que nós viemos a nos revestir de compaixão. Para cada ocasião existe uma roupa. Quando você vem para cá, a roupa é diferente do que você vestiria para ir no mercado, para ir na cantina, para ficar na sua casa. Eu não fico em casa assim não. Só nos filmes que a gente vê, né? O pessoal é dentro de casa, é de camisa, é sapato, é tênis. Acho que é só em filme que acontece isso. Mas para cada ocasião existe um tipo de roupa. Um exemplo, Davi, quando foi levantado para enfrentar Golias, tentaram colocar a roupa de Saul nele, deu certo? Tentaram colocar a armadura de Saul em Davi, não deu certo. Mas a roupa que Davi usava, a roupa de pastor que ele vestia, venceu Golias. A roupa não, tá? Preste atenção. Davi venceu Golias vestido com a roupa de pastor. Tentaram colocar a armadura de Saul sobre Davi para enfrentar o gigante, mas foi com a roupa de pastor que Davi derrotou Golias. Foi com a roupa de pastor que Davi tirou a ovelha da boca de um leão. Foi com a roupa de pastor que Davi tirou a ovelha da boca de um lobo, de um urso. Foi com roupa de pastor que Davi tirou uma nação da opressão dos filisteus. O Senhor quer usar você, mas revestido de uma roupa chamada compaixão, de uma roupa chamada amor. O Senhor quer usar você nesses dias, quer me usar nesses dias, para através da invasão do amor dEle, venhamos a tocar em vidas,
venhamos arrancar vidas da boca do diabo, das mãos de Satanás, tirar a vida das covas que já foram abertas para eles. Tem guerras que eu e você só vamos vencer se estivermos revestidos de compaixão. Se não tivermos revestidos, não vamos conseguir, mas revestidos da compaixão do Senhor, nós vamos ter êxito em tudo que vamos fazer. A compaixão ativou a coragem de lutar por alguém que estava praticamente morto, como na história que nós vimos agora do bom samaritano. A compaixão ativa a coragem, ativa o amor. E para a gente finalizar, evangelizar, queridos, é uma ação de profunda compaixão pelas almas. Evangelizar é uma demonstração de profundo amor pelas almas. É ação. Compaixão é ação. Se coloque de pé nessa noite. Oh, aleluias. Glória a Deus. O Senhor é bom, Ele está aqui. Ele está neste lugar. Oh, aleluias. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui à frente. E nós vamos orar por você. Eu quero que venha aqui à frente aqueles que querem assumir o compromisso e que querem ser batizados com a compaixão do Senhor nesta noite. Nós vamos orar por você. Nós vamos ministrar sobre sua vida. Saia do seu lugar e venha. Você que quer ser revestido de compaixão. Ah, mas eu amo, eu gosto. Você quer ser revestido de compaixão, a compaixão que o Senhor tem pelas almas. Se você quer ter os olhos que o Senhor tem, se você quer enxergar como Jesus enxerga as pessoas, saia do seu lugar e vem aqui. Se você quer ser usado pelo Senhor para tocar vidas, alcançar pessoas, se você quer ser usado pelo Senhor para quando você chegar, o seu olhar, os seus olhos, você ter percepção a olhar para alguém e dizer: você não está bem, quer conversar comigo, você não está bem, o que está acontecendo? Eu percebo uma tristeza nos seus olhos, eu posso orar por você? Você quer um abraço? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluias! Aleluias! Feche os seus olhos, você que está aqui, e já comece a orar. Como é que eu vou orar, evangelista? Senhor, dai-me compaixão. Não é Senhor, ter compaixão de mim, não. É Senhor, dai-me compaixão. Senhor, coloca os teus olhos nos meus olhos. Senhor, que eu tenha compaixão, assim como o Senhor teve compaixão da multidão, assim como o Senhor teve compaixão daquele cego, assim como o Senhor teve compaixão da viúva de Naim, que estava levando o filho morto, e o Senhor tocou no esquife, aquele menino se levantou daquele lugar. Senhor, coloca em mim compaixão para que eu tome o lugar do outro, para que eu sinta a dor do outro, mas que eu não deixe que ele permaneça naquela situação, mas que eu acha para mudar a situação daquele homem, daquela mulher, daquele jovem. Quantas pessoas você tem ouvido e visto passarem por situações deprimentes? Casa que pegou fogo, marido que morreu e era a única renda vinha dele, e hoje aquela família está aflita. Pessoas que perderam tudo, trabalhadores que perderam tudo. Qual tem sido a sua ação, a sua atitude? Você tem pelo menos orado? Ou você tem agido de alguma forma? Vem, Senhor, nessa noite. Existem pessoas aqui esta noite que o Senhor trouxe. Existem pessoas aqui esta noite que o Senhor trouxe aqui, e Ele vai te tocar. Você vai sentir a compaixão do Senhor tocar você aqui esta noite.
Você vai sentir o toque de Jesus de compaixão na sua própria vida, para você ver como é bom quando alguém se compadece de você. Ora calaba xerecandarabas, xerecalabassuri andaraba nalabassore colaba. Oh Espírito Santo de Deus, nesta noite estão aqui homens, mulheres, jovens, adolescentes, que estão diante do teu altar, Senhor, assumindo um compromisso e desejosos, meu Deus, de receberem este batismo de compaixão em suas vidas. Tira os nossos olhos carnais, tira os nossos olhos de condenação, de acusação, e coloca em nós o teu olhar. Que venhamos olhar para o nosso semelhante com um olhar diferente. Venhamos a olhar para o perdido com um olhar de compaixão, de amor. Que da nossa boca saiam palavras de vida, de libertação, de cura e de restauração sobre aqueles que chegarem até nós. Que nesta noite, Senhor, eles possam ser tocados pelo teu amor de compaixão nesta noite. Que eles sejam tocados. Vida derramada. Evangelho é vida derramada. Evangelho é vida que se entrega. Evangelho é vida que se entrega. Que nessa noite, Senhor, se levantem aqui homens e mulheres que vão se derramar por outros, que vão se derramar para vidas serem transformadas. Que nessa noite, Senhor, vidas aqui venham ser tocadas, venham ser transformadas, vidas venham ser, ó Pai, restauradas pelo teu amor de compaixão. Eu oro, ministro sobre a vida deste Senhor, compaixão, amor, entrega, vida no altar, vida derramada, homens e mulheres que vão tocar outras vidas, homens e mulheres que vão transformar a realidade de outras vidas, através da compaixão do Senhor nelas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam cheios de compaixão. Permita a compaixão do Senhor entrar em seu coração, entrar em sua vida, entrar em sua mente, e haja ação, atitude, entrega, derramar-se, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para vocês nessa noite que a maior demonstração de compaixão e de amor derramado sobre mim e sobre você na cruz do Calvário foi a do Senhor Jesus. Ele nos amou, se entregou. A compaixão dele foi tão grande por mim e por você. A dor que ele sentiu da minha alma e da sua alma, que estavam entregues à condenação, foi tão alta que ele aceitou o preço de subir ao Calvário, ser pregado numa cruz, derramar o seu sangue puro e morrer por mim e por você. Compaixão, amor derramado, entrega. Nessa noite, eu quero saber, eu quero lançar a pergunta e o convite. Tem alguém aqui esta noite que quer se render a esta compaixão do Senhor Jesus por você? E quer entregar a sua vida a Cristo?
Se tem alguém aí, você que está no seu lugar e quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Você que quer se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar e vem aqui. Hoje é a noite que o Senhor te dá a oportunidade. Eu posso ter outra, eu não sei. O dia de amanhã não me pertence não, pertence ao Senhor. Eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. Mas se amanhã amanhecer e eu não acordar, eu já sei para onde eu vou. Se tem alguém nesta noite que quer assumir o compromisso com Cristo, a oportunidade é esta. Está aberta para você. Ele ama você. O Senhor Jesus se entregou por você. Ele fez tudo por você. E Ele tem um futuro lindo para você. Ele tem. O mundo não tem. As amizades não tem. O melhor amigo que você tem lá no mundo, por mais que ele goste de você, o futuro que ele tem para você não se compara ao futuro que o Senhor tem reservado para você. Se tem alguém, venha. Oh, aleluia. Acredito que todos que estão aqui na frente já assumiram seu compromisso com Jesus, né? Publicamente. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Pode cantar. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Ministério. Glória a Deus. Quantos estão abençoados pelo Senhor? Diga amém. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Oh, glória. Aleluia. Podem sentar por alguns minutos. Já já nós estaremos concluindo o culto desta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Oh, aleluia. Meus queridos, falando de compaixão, quando nós falamos de amor, quando nós falamos de entrega, falamos de sacrifício, falamos de derramar, de tantos adjetivos que expressam o amor.